lá, caro aluno, para mais uma das nossas aulas aí de peças e hoje a gente vai ver, de fato, a primeira espécie, então, da nossa peça do processo subjetivo, que é o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma peça muito importante para a sua prova de direito tributário, porque ela é a peça que mais caiu na prova da OAB depois que houve a unificação dos exames aí pela banca FGV. Então é óbvio que você tem uma importância, você tem que dar uma importância muito grande para essa peça nos seus estudos. É claro que como ela já caiu muitas vezes, pode ser que eventualmente eles não cobrem, mas a gente não tem como prever isso, né, pessoal? Então a necessidade de você estudar ela também é muito grande, porque se cair um MS, não tem segredo, pessoal, é muito tranquilo de fazer, é uma peça muito boa em que cabe diversas coisas que o examinador muitas vezes ele pode te exigir. Então por isso que ele muitas vezes utiliza o MS, porque pode ser exigido de você muitas teses, muitas ressalvas, muitos pontos interessantes, e é por isso que muitas vezes o MS é utilizado na prova da OAB, tá certo? Então a gente vai ver aqui ponto a ponto dessa peça, e para começar, eu preciso ressaltar para vocês que o MS ele possui uma previsão na Constituição Federal e também em uma lei específica. Então, na Constituição, o MS é previsto no artigo 5º, inciso 69 e 70 da Constituição Federal, bem como na Lei 12.016 de 2009. Então, você verifica lá no teu vadimeco se há, no artigo 5º, inciso 69 e 70 da Constituição Federal, a remissão ao artigo 1º da Lei 12.016. Se não houver a remissão, vá lá no artigo 5º, inciso 69 e 70 e faça uma remissão, então, ao artigo 1º da Lei 12.016 de 2009. Da mesma forma, vamos fazer aí a remissão por espelho, que a gente chama. Da mesma forma, vá lá na Lei 12.016 de 2009 e verifique no artigo 1º se há uma remissão ao artigo 5º, inciso 69 e 70 da Constituição, e se não houver remissão nesses dois textos, faça a remissão pequena a lápis e no final do texto. A partir de agora eu vou começar a falar para vocês onde vocês têm que fazer a marcação no vadimeco de vocês. Então, como eu disse, o curso não tem intenção de ser um curso que te ensina a pintar o vadimeco, mas tem gente que gosta dessas marcações, então eu vou te ensinar de um jeito mais prático para você identificar, então, o que você tem que anotar. Então, a partir de agora, eu vou te ensinar a marcar somente com duas cores do seu vadimeco. Eu sei que tem cursos que ensinam a marcar com cor de peça, outro ensina a marcar com cor de direito material, ensina a marcar pontos importantes. Pessoal, isso aí, na minha visão, é estruturação de peça. E se o teu banca, no momento da realização da sua prova, ele entender que isso aí é estruturação de peça, ele vai tirar a sua prova. Então, na minha visão, você pintar o vadimeco conforme a matéria, se é tese, se é fundamento de peça, isso na minha visão, pessoal, é estruturação de peça. E você corre um sério risco, se você fizer isso, de ter a sua prova anulada. Então, para a gente evitar essa situação, eu vou te ensinar a marcar o vadimeco apenas com duas cores. Duas, tá certo? A primeira cor que a gente vai marcar, você escolhe aí amarela, verde, rosa, o que você quiser. Mas a gente só vai utilizar então essa primeira cor quando a gente tiver fundamento de peça, tá certo? Então a gente tem fundamento de peça, a gente vai usar essa primeira cor. A segunda cor, e aí você também define, que desde que não seja igual à primeira, óbvio, essa segunda cor a gente vai marcar matérias importantes. Então lá quando eu falar nas aulas de direito material, vocês vão verificar que eu vou falar muitos artigos e eventualmente se os artigos que eu citar para você, muitas vezes eu não vou falar durante a aula, mas é interessante que você vá marcando eles também, para que você saiba que aquilo ali são geralmente os pontos importantes de cada assunto. Muito bem. Em relação então à marcação das peças processuais, eu vou te ensinar a marcar somente o número do artigo e não o artigo inteiro. Então, por exemplo, no caso aqui do artigo 1º da Lei 12.016, que é um dos fundamentos de peça que a gente tem para o MS, você não vai marcar o artigo inteiro, passar o marca-texto lá no artigo inteiro. Você vai marcar só o número do artigo. Então, pega o teu vadimeco aí, na Lei 12.016 de 2009,
tem lá ART, ART ponto, que é artigo, abreviação de artigo. Então, ART ponto primeiro, que é o artigo primeiro. Você vai marcar só isso aí, artigo primeiro. Então, sublinha só isso aí. Professor, mas e o restante? O restante, pessoal, agora é irrelevante. O que a gente tem que estruturar, por enquanto, são as peças. Eventualmente, eu vou falar para vocês em um momento ou outro, para daí sim pintar o artigo inteiro com essa mesma cor, essa primeira cor aí que você escolheu, que é a cor do fundamento de peça. Mas aí eu não vou falar para você pintar só o artigo, vou falar para você pintar o texto todo, tá? Por que isso? Porque de quando eu fizer isso, o texto todo significa que aquele texto todo ele faz parte também do direito processual. Quando eu pintar só o artigo, significa que aquilo ali é só o fundamento da peça. Entenderam? Então pegou o artigo 1º ali da Lei 12.016. Pinta só arte 1º. Isso aí é o fundamento da tua peça. Da mesma forma, vá lá no artigo 5º e pintem o artigo 5º. O artigo 5º, óbvio não, mas só os incisos 69 e 70. Pintem também só o número dos incisos 69 e 70 do Código da Constituição Federal, perdão. E por que a gente faz isso? Para quando eventualmente você identificar a tua peça, você já saiba quais são então os locais onde você pode encontrar o fundamento dessa peça. Então, se eventualmente na tua prova cair um MS, você vai, óbvio, na lei do MS, verifica as remissões que você fez, que vão constar lá também o inciso 69 e 70 do artigo 5º, e você vai verificar que o único artigo que vai estar marcado dessa forma, só com a parte do artigo sublinhada, é essa, então, que será o fundamento da tua peça, e será o artigo 1º. Ao longo das aulas eu vou explicar isso aqui novamente, mas só para que você entenda, então, vá lá na Lei 12.016, marque o artigo 1º da lei, para que a gente, então, tenha o fundamento do MS. Então, o mandado de segurança, dito isso, então, o mandado de segurança, ele nada mais é do que um remédio constitucional que visa, então, proteger as pessoas contra o arbítrio de autoridades públicas. Então, ele nada mais é do que um remédio constitucional utilizado justamente com a finalidade de ser uma medida de controle de poder. Então, quando eventualmente um indivíduo ele sofrer uma lesão ou estiver em ameaça de sofrer uma lesão, ele pode se valer de um mandado de segurança para proteger o seu direito líquido e certo. Muito bem, então vamos lá para a gente iniciar as características dessa peça. Novamente eu trouxe aqui, de forma resumida, a nossa linha do tempo, a nossa espinha de peixe ali do direito tributário, igual eu falei para vocês na última aula. Então, para que o ente federado ele possa cobrar o sujeito passivo de um eventual tributo, é necessário que ele crie uma lei estabelecendo então essa cobrança. E isso em direito tributário nós chamamos de hipótese de incidência. Mas somente haverá, de fato, a exigência desse tributo se o indivíduo, sujeito passivo da relação jurídica tributária, o contribuinte, ele praticar essa situação no mundo concreto. E é aquilo que nós chamamos de fato gerador. Com a prática do fato gerador, a prática daquela situação prevista em lei de forma abstrata, a gente tem o nascimento de uma obrigação tributária. Muito bem. Mas como eu já disse para vocês também, o fisco ele não pode ainda exigir o pagamento dessa obrigação do sujeito passivo. É necessário, então, que ele faça o lançamento desse tributo, especificando quem que é o sujeito passivo, qual que é a matéria tributável, qual que é o montante devido. Faça, então, esse procedimento administrativo de lançamento e, com isso, o fisco ele faz a constituição do crédito tributário. É somente, então, com essa constituição do crédito tributário que aí sim o fisco pode fazer a cobrança do sujeito passivo. Após isso aqui, o fisco vai notificar o sujeito passivo para que ele, então, tome uma daquelas 4 opções que ele sempre tem: pagar, recorrer administrativamente, recorrer judicialmente ou então não fazer absolutamente nada. Se ele optar por essa última escolha, não fizer nada, após o prazo, então, tempestivo para o pagamento, o fisco verifica que o sujeito passivo está em mora, faz a inscrição dessa dívida em dívida ativa
extrai dessa dívida ativa a certidão de dívida ativa e inicia assim o procedimento de execução fiscal. Então, até aqui é um resuminho só daquilo que eu já falei com vocês na última aula. Eu lembro que eu falei também em relação àquela aulinha curta que eu dei para vocês de identificação de peça, que a gente tem duas espécies de mandado de segurança, o MS preventivo e o MS repressivo. E a utilização de cada um deles vai variar conforme o momento processual que nós tivermos na nossa cronologia. Então, na última aula, eu lembro que eu te dei o exemplo lá do João, que eventualmente pleiteou uma isenção no estado dele em relação ao IPVA, porque o João ele possui uma deficiência. E lá no estado do João, indivíduos que estejam na mesma condição física que ele, que possuam alguma deficiência, possuem isenção em relação ao IPVA. Muito bem. Eu lembro que eu falei para vocês na última aula em relação a isso aqui, e eu disse que o João ele adquiriu um veículo no ano de 2019. Muito bem. E aí em 2019. Só que após o João adquirir esse veículo, foi emitida uma lei lá no estado dele, determinando que essa isenção que as pessoas com deficiência tinham foi extinta. E a partir do próximo ano, no ano de 2020, essas pessoas serão obrigadas, então, a pagar o IPVA, porque a isenção delas acabou. Perceba, então, que nesse caso aqui, o João comprou o veículo em 2019, em 2019 ele tem a isenção. E ele ainda não foi cobrado desse IPVA em 2020. Ele está em 2019, muito bem. Mas já existe a hipótese de incidência determinando que em 2020 haverá a cobrança do IPVA. Então, nesse caso aqui, eu me lembro que eu falei para vocês o que a gente tem. Então, a gente tem a hipótese de incidência desse estado, determinando que no ano de 2020 vai haver a cobrança do IPVA para esses indivíduos. A gente tem o fato gerador e a obrigação tributária, porque o João ele é, então, proprietário de um veículo automotor. Mas, como vai ser cobrado só em 2020 esse IPVA, e o João ainda está em 2019, ele não foi cobrado desse IPVA. Então, o João está sofrendo apenas uma ameaça. Ele não foi cobrado. Será, então, um problema futuro, algo que somente no ano seguinte o João sofrerá a lesão. Então, em 2019, ele sabe que no ano seguinte haverá a cobrança desse tributo. Então, em 2019, ele só tem a ameaça. Não há, de fato, a cobrança desse tributo. Então, eu disse isso aqui para vocês porque nessas situações em que o indivíduo está apenas ameaçado de um direito seu, a gente tem uma espécie de MS que é o MS preventivo. Então, eu lembro que eu falei naquela aulinha de identificação de peça também que nesses casos a gente também, além do MS preventivo, a gente tem a possibilidade de utilizar a ação declaratória. E a finalidade das duas é a mesma, é justamente inibir a cobrança de um indivíduo que está sendo ameaçado no seu direito. Então, recapitulando, o João ele praticou o fato gerador, ser proprietário de veículo automotor, mas ele ainda não foi cobrado, não houve ainda o lançamento desse IPVA. Por que não houve? Porque o lançamento do IPVA ele vai acontecer só em 2020 e o João está em 2019. Então, somente há, por enquanto, uma ameaça de lesão. Ele ainda não foi cobrado, não houve o lançamento e não houve a constituição do crédito, para que assim o fisco pudesse cobrá-lo. Então, como ele só tem uma situação de ameaça, a gente utiliza, então, essas duas peças, o MS preventivo e a ação declaratória. Muito bem. Mas digamos que o João ele não pleiteou, então, esse MS preventivo no ano de 2019. Ele deixou, eventualmente, a cobrança chegar na sua casa. O ano de 2020 se iniciou e aí, passado aí alguns meses, chegou a cobrança do IPVA na casa do João. E aí ele já estava em 2020. Então perceba que aqui já houve de fato então a cobrança do João. O João foi lesionado. Por quê? Porque o fisco cobrou ele por uma coisa que em tese ele era isento. Então ele não deveria ter sido cobrado a respeito do pagamento desse imposto. Então, como a gente já teve a lesão do João, já teve a cobrança, nesse caso a gente não pode usar mais o MS preventivo nem a ação declaratória. Por quê? Porque a lesão já aconteceu. A gente somente pode utilizar esses caras aqui quando a gente tiver somente a ameaça de lesão.
quando o indivíduo ainda não foi cobrado, quando o estabelecimento empresarial não foi fechado, quando a gente ainda não teve a apreensão de mercadorias. Agora aqui não. Quando a gente já tiver a ocorrência da lesão, quando o João já tiver sido notificado para o pagamento do IPVA, quando o estabelecimento empresarial muitas vezes for fechado pelo não pagamento de tributos, quando a mercadoria for apreendida muitas vezes pela falta de pagamento de tributos, nesse caso a gente já teve a lesão já aconteceu. E é por isso que a gente não pode utilizar aquelas duas peças. As peças que a gente pode utilizar, então, depois que houve a lesão, depois que houve a cobrança do tributo, depois que houve o fechamento do estabelecimento empresarial, depois que houve a apreensão da mercadoria, a gente vai utilizar daí o MS repressivo, bem como a ação anulatória. Então perceba que são momentos distintos, pessoal. Uma coisa é o mandado de segurança preventivo, que visa então prevenir uma lesão. Aqui só há uma ameaça de lesão. Já aqui não. Aqui no MS repressivo, a gente tem então uma situação onde já houve a lesão ao sujeito passivo. Muito bem. Renan, então você falou que existe o MS preventivo, o MS repressivo, mas a gente tem também a possibilidade dessas duas ações, a declaratória e a anulatória. Quando é que eu sei, então, quando utilizar alguma delas? Eu já identifiquei que eu sei quando é uma simples ameaça e quando de fato houve a lesão. Mas como é que eu identifico qual das duas eu uso? O preventivo, a declaratória ou o repressivo ou a anulatória? Isso aqui eu vou passar para vocês ao longo da nossa aula. E quando você bater o olho na tua questão, assim como a gente vai resolver algumas questões também para você identificar isso, vai ser muito claro quando o teu examinador ele quiser que você utilize um MS, seja ele preventivo ou repressivo. Quando ele quiser que você use o MS, ele vai utilizar algumas palavras que vão colocar você de frente com esses MS e não com a ação declaratória, nem com a anulatória. Muito bem, pessoal. Então, como eu ressaltei, as espécies de MS que a gente tem é o preventivo, que visa afastar então um perigo ou ameaça eminente, não houve ainda a lesão. A gente tem também o MS repressivo, que visa então afastar uma lesão quando ela já houve. Apenas uma ressalva em relação a isso é que o MS preventivo, como a lesão ainda não aconteceu, a gente só está diante de uma ameaça de lesão, ele não possui prazo. Então, desde que não tenha ocorrido de fato a lesão, a gente só esteja sendo ameaçado do nosso direito líquido e certo, a gente não tem prazo para propor, então, um MS preventivo. Já quanto ao MS repressivo, como a lesão aqui já aconteceu, aí sim a gente tem prazo. Então, no caso do MS repressivo, a gente tem um prazo de 120 dias contados a partir da ciência do ato lesivo. E esse prazo aqui, pessoal, é um prazo decadencial. Então, se ele não for utilizado, se o sujeito passivo não se valer do mandado de segurança repressivo no prazo de 120 dias, ele perderá o seu direito. Ah, Renan, tem prazo, esse prazo aí, ele se interrompe ou suspende? Não, não há interrupção ou suspensão desse prazo. Então, ele é um prazo decadencial que, se não for exercido no prazo estipulado, o sujeito passivo perde o direito de usar o mandado de segurança repressivo. Então, eu vou mostrar para vocês por que o MS acaba sendo uma medida mais célere e mais benéfica ao contribuinte em comparação com essas duas outras ações. Então, a gente só vai utilizar essas duas outras ações quando não couber o MS, uma vez que ele é mais benéfico, então, ao contribuinte. Muito bem. E a especificação de que a gente tem o prazo de 120 dias para propor, então, o MS repressivo, está lá no artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Muito bem. Em relação, então, aos seus requisitos, o MS, para ser proposto, então, é preciso que ele observe alguns elementos. O primeiro elemento, então, que a gente tem que ter sempre dentro do MS é que esse MS, esse mandado de segurança, ele vai ser pleiteado em virtude de um ato de autoridade. Então, uma determinada autoridade administrativa emitiu ou praticou um determinado ato e acabou lesionando o meu direito. Então, a gente sempre vai ter um ato de uma autoridade administrativa, mas aqui com uma ressalva, desde já. A gente nunca vai impetrar
um mandado de segurança contra a pessoa que praticou o ato, e sim contra o cargo, dirigido então ao chefe, geralmente, dessa repartição pública em que se encontra esse servidor que praticou então o ato que lesionou o direito do contribuinte. Então tenha sempre em mente que o mandado de segurança ele nunca será feito contra a pessoa, ele sempre será impetrado contra o chefe da repartição pública, da administração pública, óbvio, que esteja vinculado então este agente. Muito bem. Em relação então a outra característica que o IMS tem, como eu já disse, ele é utilizado tanto no caso de lesão como no caso de ameaça de lesão, podendo então ser o preventivo ou o repressivo, variando conforme o momento que a gente tem, se já houve ou ainda não houve a lesão, e ele visa justamente preservar o direito líquido e certo do sujeito passivo. Mas o que a gente tem entendido, Renan, como direito líquido e certo? Pessoal, direito líquido e certo é aquele direito incontestável, em que ele faz prova pré-constituída. O que significa isso? Significa que no caso do MS, a gente não tem a dilação probatória. Então, com o pedido já inicial, com o nosso pedido do mandado de segurança, a ação ela já deve estar juntada com todas as provas que o sujeito passivo eventualmente queira fazer. Então, já na inicial, a gente deve mandar juntamente as provas que a gente pretende produzir, uma vez que no caso do MS, seja ele preventivo ou repressivo, a gente não tem a dilação probatória. Então, as provas aqui elas devem ser pré-constituídas. No início da ação, a gente já manda as provas que a gente já produziu, tá certo? Então, esse é outro elemento muito importante em relação ao MS. Por quê? Porque se a gente precisar de dilação probatória, precisar fazer prova por meio de perícia, testemunha, com documentos, nesse caso a gente não pode utilizar o MS. O que a gente vai utilizar então? A ação declaratória ou então a ação anulatória. Então já vão percebendo aí que no caso, quando a questão apresentar para você que eventualmente é preciso que seja feito instrução probatória, nesse caso a gente já sabe que o MS a gente não pode utilizar, porque aqui as provas são pré-constituídas e a gente não tem então a juntada de documentos que não sejam no momento do ingresso da ação. A gente não pode juntar documentos então posteriormente, tá certo? Outro elemento interessante em relação aos requisitos é que no caso do MS, ele é um remédio constitucional que é aplicado de forma residual. Então a gente só vai utilizar o MS quando não couber habeas corpus, habeas data ou mandado de injunção. Então somente nesses casos, não cabendo nenhum desses outros remédios constitucionais, é que a gente então vai fazer a utilização do mandado de segurança, uma vez que ele é um remédio, então, mais amplo que os demais e somente é utilizado caso esses 3 remédios não possam ser aplicados no caso concreto. Em relação às suas características, quais são, então, os principais elementos do MS? E aqui, dito MS de forma geral, tanto o preventivo quanto o repressivo. Então, a gente não tem, por exemplo, no MS, pessoal, condenação em honorários advocatícios. Então a gente não tem aqui os ônus sucumbenciais. Então o indivíduo que eventualmente perca uma ação num processo que está sendo iniciado um mandado de segurança, ele não terá que pagar os ônus sucumbenciais, os honorários advocatícios, a parte que venceu esta ação. Tanto é por isso que muitos advogados não gostam na prática de utilizar o MS, justamente porque, mesmo que eles ganhem, eles não vão receber, então, os honorários advocatícios que, eventualmente, eles teriam direito em outras ações. Mas, para o contribuinte, isso aqui acaba sendo mais benéfico, porque é uma espécie de ação muito menos custosa. Então, o MS, para o contribuinte, ele é mais benéfico, mas para os advogados, nem tanto, uma vez que eles não recebem aí os eventuais ônus sucumbenciais. Outro elemento interessante em relação ao MS, pessoal, é que o MS é uma medida mais célere. Então a gente já vai verificando aí outros elementos. Ó. Então se a sua prova falar não precisa de dilação probatória, medida mais célere, menos custosa, isso aí já são
apontamentos que ele está te indicando para você fazer então uma peça, na sua peça, o mandado de segurança, tá certo? Então ela é além de ser menos custosa, ela é muito mais célere. Então se a gente tiver no mesmo dia iniciada um mandado de segurança e uma ação que corra aí pelo rito ordinário, a gente vai ter o MS julgado muito mais rápido, porque além de possuir um rito especial, a tramitação do MS possui preferência em relação aos outros processos pelo rito ordinário. Então, nesse sentido, além do MS ser menos custoso, ele é mais célere e acaba trazendo também muito mais benefícios ao contribuinte. E outro elemento interessante é que a gente não pode cumular a ação de mandado de segurança com a ação de repetição de indébito, nos termos da súmula 271 do STF. Então, se o sujeito passivo ele quiser, ao mesmo tempo, a devolução de valores que eventualmente ele pagou a mais, ele não pode utilizar um mandado de segurança juntamente então com esse pedido de restituição por meio da repetição de indébito, uma vez que não se comunicam estas ações e elas devem ser pedidas de forma separada e não tendo a mesma peça um pedido cumulativo de mandado de segurança com repetição de indébito. Muito bem. Em relação a situações que não cabem o mandado de segurança, está especificado lá no artigo 5º da Lei 12.016 de 2009, algumas situações então, pessoal, que não permitem a utilização do mandado de segurança. Então a gente tem determinados casos em que mesmo que o indivíduo esteja diante de um direito líquido e certo, ele não vai poder se utilizar do mandado de segurança e é uma situação que já vem prevista na própria lei do MS. E quais causas, então, são essas? Não cabe um mandado de segurança caso ainda esteja pendente de recurso administrativo com efeito suspensivo. Então, se um determinado indivíduo ele recebeu, muitas vezes, uma notificação de um tributo, ele então impugnou administrativamente esse lançamento, mas ainda não foi decidido esse processo administrativo que ele iniciou, não teve uma decisão definitiva e ainda há a decisão pendente para ser analisada. Neste caso, ele não pode utilizar o MS. Por quê? Porque essa decisão administrativa poderá ainda ser favorável a ele. Então, ele não pode se utilizar desse mandado de segurança. O MS também não pode ser utilizado caso a gente esteja em pendência de recurso processual. Então, se o indivíduo muitas vezes teve a sua ação de primeira instância julgada improcedente e ele fizer aí uma apelação tentando recorrer dessa decisão, ele não pode, no trânsito dessa apelação, fazer eventualmente um mandado de segurança, uma vez que há então ainda uma decisão pendente de julgamento. Também a gente não pode utilizar o MS no caso das decisões transitadas em julgado, justamente conforme determina o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que especifica que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, fica aqui a ressalva que a gente não poderá utilizar o mandado de segurança caso uma determinada ação já tenha transitado em julgado. A gente poderá utilizar a ação rescisória, mas não o mandado de segurança. Caso contrário aqui, a gente não teria uma segurança jurídica nas relações. Muito bem, pessoal. Então, outro ponto extremamente relevante para a gente falar aqui em relação ao mandado de segurança é que o artigo 7º, inciso 1 da Lei 12.016, estabelece que assim que o indivíduo ele impetra, então, o seu mandado de segurança, ele deve fazer duas coisas. E essas duas coisas são diferentes das outras ações que a gente viu. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é solicitar a notificação da parte contrária. Percebam, é notificação e não citação. E a outra coisa que o contribuinte aqui faz quando ele entra com o seu mandado de segurança, obviamente aqui representado por um advogado, a outra coisa que ele faz é solicitar, então, para que essa pessoa, essa autoridade, preste informações em relação a esta situação. Então perceba aqui que a gente não tem a citação, e sim a notificação da parte contrária, bem como a gente não solicita para ela fazer a contestação, e sim a gente solicita para a autoridade administrativa ela prestar informações. Isso aqui, pessoal, visa justamente garantir o contraditório, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa,
para que a autoridade administrativa se defenda, então, em relação aos fatos que estão sendo imputados a ela em relação a esse mandado de segurança que aparentemente está lesionando o direito líquido e certo do contribuinte. Dito isso, então, a gente vai para uma parte muito pessoal, mas muito importante aqui quando a gente fala do MS, que é o pedido liminar. Então, semelhante àquilo que ocorre em outras ações tributárias, a gente pode também pedir, nessas ações tributárias, a tutela antecipada, que nada mais é uma forma de a gente tentar antecipar os efeitos que só seriam obtidos no final da ação. Aqui, a lei do MS estabelece no artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009, que a gente também no mandado de segurança poderá fazer, então, esse pedido liminar. Então, guardem assim, demais ações do processo subjetivo, a gente pede tutela provisória. Mandado de segurança, a gente pede liminar. As duas têm a mesma finalidade, mas a gente precisa utilizar as nomenclaturas corretas. Então, se a gente estiver falando de uma ação anulatória, declaratória, repetição de indébito, ou então se a gente estiver falando, por exemplo, de uma consignação em pagamento, a gente sempre vai utilizar tutela provisória. Já se a gente estiver falando em mandado de segurança, seja ele preventivo ou repressivo, a gente vai utilizar a nomenclatura de liminar. Muito bem. Então, é uma possibilidade plenamente válida, tá certo? A gente solicitar para o juiz, então, uma medida liminar, assim que a gente já entra, então, com o processo de mandado de segurança, a gente já solicita que o juiz, então, defira liminarmente algumas coisas. Mas, para que o juiz faça isso, ele precisa verificar o preenchimento de 2 requisitos cumulativamente. Quais requisitos são esses, pessoal? Então, é necessário que esse mandado de segurança ele demonstre que há, então, um fundamento relevante para a sua concessão. E qual seria esse fundamento relevante, pessoal? Em tutela provisória, a gente estaria aqui diante do fumus boni iuris, que nada mais é do que o direito que o contribuinte tem. Então, há a fumaça do bom direito aí pairando, o indivíduo aparentemente demonstra que ele realmente tem o direito? Sim. Então, se ele preencher o primeiro requisito, ele precisa também preencher o segundo, uma vez que eles são cumulativos. Então, é preciso também que, além de ser um direito muitas vezes evidente, que haja, então, realmente um direito ali sendo lesionado, é necessário que haja o risco de dano, que trazendo aqui para a tutela provisória, a gente teria a figura do periculum in mora, que nada mais é o perigo de dano ao resultado útil do processo ou então aos efeitos que eventualmente só seriam obtidos no final. Então, basicamente, o pedido liminar, comprovados essas duas coisas, de que realmente há o direito, fumus boni iuris, e de que este direito poderá ser lesionado ainda mais, periculum in mora, o juiz poderá então deferir liminarmente esse pedido do autor. Em relação à concessão dessa tutela, pessoal, o juiz ele poderá, para concedê-la, mesmo que estejam presentes os 2 elementos, o direito, bem como o risco de dano, mesmo que estejam presentes os 2. Ele pode exigir caução do sujeito passivo, visando justamente evitar o lesionamento da administração pública, caso no final do processo seja revertida então essa liminar ou então suspenso os seus efeitos. Então, basicamente entendo assim, a liminar nada mais é do que a concessão de algumas coisas já no início do processo, não precisando a gente aguardar até a decisão final. De pronto, o juiz já faz o deferimento de algumas coisas. Mas que coisas podem ser essas? Ou melhor, quais são os efeitos que a liminar pode ter? Então, quando a liminar é deferida, ela tem 2 efeitos principais. O primeiro é o efeito primário. O que é o efeito primário? É fazer, então, a antecipação de algumas coisas que só seriam obtidas no final do processo. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês do João, digamos que daí no ano de 2020 houve a cobrança do IPVA do João, que era deficiente, mas que teve ainda assim a cobrança do IPVA, mesmo ele sendo isento. Nesse caso, então, o João já foi lesionado. Então, a gente já sabe que é um MS aí repressivo que ele vai ter que utilizar. Muito bem. Então, de pronto,
o João já pode, ao ingressar com esse ICMS repressivo, solicitar liminarmente ao juiz para suspender a cobrança desse tributo, para antecipar os efeitos que só seriam obtidos ao final desse mandado de segurança. E quais são esses efeitos? Evitar o pagamento. Então, de pronto, o juiz ele já pode determinar que o João ele não deve pagar esse tributo do ano de 2020. Um outro exemplo, se eventualmente um indivíduo aí ele teve o seu estabelecimento comercial fechado por conta da falta do pagamento de tributos. De pronto também o juiz ele pode determinar que a autoridade administrativa não proíba a manutenção dessa atividade comercial. Da mesma forma, se a gente tiver apreensão de mercadorias, liminarmente o juiz já pode determinar que essas mercadorias não poderão ser apreendidas, seja por qual for o motivo. Então, o efeito primário é justamente esse aqui, a gente antecipar os efeitos que só seriam obtidos no final do processo. Mas a liminar também possui um efeito secundário, que é o quê? Suspender a exigibilidade do crédito, conforme determina o artigo 151, inciso 4º do Código Tributário Nacional. Tá com caneta verde, então você já sabe que aí a gente tem mais um caso de remissão. Então vá lá no artigo 7º, inciso 3º da lei do MS e faça uma remissão pequena, lápis, no final do artigo 7º, inciso 3º do CTN, ao artigo 151, inciso 4º do Código Tributário Nacional, que é, então, o artigo que define que no caso de concessão de medida liminar, a gente vai ter a suspensão da exigibilidade do crédito. E com isso, o fisco ele não pode exigir o pagamento de tributo. Então, no exemplo aí que eu te dei da sociedade empresarial, do estabelecimento comercial que teve o seu fechamento determinado pela autoridade fiscal, porque estava devendo tributo, nesse caso o efeito primário seria o quê? O juiz determinar que o fisco não possa proibir a abertura. Então, será autorizado para que esse estabelecimento comercial continue com as suas atividades. Mas o efeito secundário é fazer, então, a suspensão da exigibilidade do crédito. Então, além disso, o fisco, além de não poder fechar o estabelecimento do cara, sendo o efeito primário, ele também não vai poder exigir aqueles tributos desse empresário, dessa sociedade empresarial. Então, possui dois efeitos essa medida liminar. Muito bem, em relação ao MS, em relação a liminares, esses são os pontos principais. Mas a gente tem outros, como por exemplo, a gente não tem a concessão de tutela no mandado de segurança. Uma vez que, como eu já ressaltei para vocês, a tutela provisória ela somente cabe nas demais ações. No mandado de segurança, a gente tem o pedido liminar. Outro ponto é que, se eventualmente esse pedido feito pelo contribuinte, se ele for negado, essa liminar solicitada então pelo contribuinte, o contribuinte poderá se utilizar de um recurso visando então rever essa decisão do magistrado que indeferiu então seu pedido liminar, por meio do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, inciso 1º do Código de Processo Civil. Muito bem, em relação ao MS, pessoal, é necessário que vocês entendam também que a gente não vai ter a concessão de medida liminar para algumas situações, mas façam uma diferença aí. Aqui, eu falei para vocês situações que não cabem o mandado de segurança. Então, aqui não cabe o mandado de segurança. Aqui, nessas situações aqui, não cabe a liminar, mas ainda assim cabe o mandado de segurança. Então, aqui a gente já só não pode solicitar a medida liminar, mas a gente ainda pode utilizar o mandado de segurança. E quais situações são essas? Para compensação de crédito tributário, uma vez que, para que você entenda, a gente vai falar isso em direito material, mas para que você entenda, a compensação é uma possibilidade também do sujeito passivo extinguir a sua obrigação tributária, e a compensação nada mais é do que o indivíduo ele dever tributos ao fisco e ao mesmo tempo ele ter créditos para receber, seja por conta de uma restituição do imposto de renda, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, ao invés de pagar esse tributo que ele deve, ele utiliza esse crédito que ele tem e ele faz um abatimento. Então, a gente compensa uma dívida sobre um crédito. E existem duas súmulas que aparentemente são divergentes nesse sentido. Uma vez que uma fala que pode ser usado o MS para compensar e a outra fala que não pode ser utilizado o MS para fazer
a compensação. Então, pessoal, isso aqui é uma coisa que confundem muitos estudantes, uma vez que as súmulas aparentes são divergentes, mas eu vou detalhar para vocês que elas não são. Então, vamos lá. A compensação, então, é o direito que o sujeito passivo tem de que se ele tiver créditos com o fisco, ele pode utilizar esses créditos para abater suas dívidas, desde que, é claro, sejam os mesmos entes federados. Então, por exemplo, se ele tiver créditos com a União, é com a União que ele tem que abater essas dívidas. Muito bem. Então, a súmula 212 estabelece que se eventualmente o indivíduo ele tiver o direito de compensar determinado e a administração pública se recusar a fazer essa compensação, ele poderá utilizar o mandado de segurança. Ponto. Contudo, a súmula 460 do STJ fala que o MS não pode ser utilizado para fazer, então, a compensação, mas com um ponto de atenção aqui. Nesse caso, a súmula 460 do STJ fala que a gente não pode utilizar o mandado de segurança para fazer, então, a compensação de tributos que se utilizem do lançamento por homologação. Então, enquanto a súmula 212 fala que se a gente tiver um crédito líquido, certo, de que a gente pode compensar esse crédito com muitas vezes a administração pública, muitas vezes essa compensação foi determinada pelo próprio judiciário. O judiciário então determinou que a gente tem direito de compensar. A administração pública ela não pode se recusar a fazer essa compensação. E se ela se recusar, a gente vai utilizar o mandado de segurança. Então é isso que estabelece a súmula 212. Já a súmula 460, ela estabelece que se o indivíduo ele fizer um lançamento por homologação, que a gente também vai ver mais para frente, mas o lançamento por homologação é aquele lançamento em que o sujeito passivo, ele mesmo faz o próprio lançamento. Então, não é a administração pública que faz. Ele faz e envia para a administração pública apenas para que ela homologue. Então, nesse caso, como é o próprio sujeito passivo que faz e apenas envia para que o fisco homologue o seu lançamento, ele não pode, ele mesmo, que fez o lançamento, utilizar a compensação. Por quê? Porque senão o indivíduo ele faria lá, muitas vezes, um lançamento falando que ele tem R$1 milhão aí para compensar com o fisco, sendo que, na verdade, muitas vezes, ele não tem esse direito. Então, é por isso que a súmula 460 estabelece que nos tributos que se utilizem desse lançamento por homologação, a gente não pode utilizar o mandado de segurança. Então, a gente só vai utilizar o mandado de segurança naqueles tributos que realmente sejam utilizados pelo lançamento por ofício ou por declaração, mas que estejam certos, que a compensação realmente seja autorizada, seja judicialmente ou administrativamente. Já no caso da 460, é caso a gente tenha um tributo que se utilize do lançamento por homologação. Muito bem, feita essa diferenciação, então, de que a gente não pode utilizar a liminar para compensar créditos tributários, independente se eles estejam líquidos ou não, a gente não pode utilizar a liminar. Então, mesmo no caso do 212, em que a gente utiliza o MS para ter o direito de compensar, a gente pode usar o MS, mas a gente não pode usar a liminar, tá certo? Então, cuidado com essa situação também. E isso está especificado no parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. Outra situação que não permite também a utilização de liminar, embora a gente possa ainda utilizar o mandado de segurança, é no caso da entrega de mercadorias provenientes do exterior. Então, se eventualmente o indivíduo ele importou uma mercadoria e essa mercadoria ela foi muitas vezes parada ali na alfândega para fiscalização, ele não pode utilizar a medida liminar para fazer então a desobstrução dessa mercadoria, uma vez que ele pode utilizar o mandado de segurança, mas ele não pode utilizar a medida liminar neste sentido. Pessoal, eu vou te passar aqui para vocês que isso aqui tem sido relativizado pela jurisprudência, tá? Porque se eventualmente houver, por exemplo, a importação de um equipamento para tratamento oncológico em um hospital, vocês não concordam comigo que a necessidade, talvez, desse equipamento vai ser muito mais importante do que, eventualmente, ali a concessão ou não de medida liminar? Então, pela emergencialidade desse equipamento, algumas situações têm permitido a medida liminar neste sentido, no mandado de segurança. Mas isso é entendimento jurisprudencial. Se a tua prova te cobrar a literalidade da lei, você vai falar
que no caso da entrega de mercadorias provenientes do exterior, a gente não pode utilizar, então, a medida liminar no mandado de segurança, visando, então, desobstruir essa mercadoria que eventualmente foi apreendida. A gente pode utilizar o MS, mas não a medida liminar nestes dois casos. Ainda, nos termos da súmula 405 do STF, se eventualmente essa medida liminar aqui ela for revogada, ou então no final do processo aqui do mandado de segurança, o juiz entenda que, na verdade, o contribuinte ele deve perder a ação, então a gente vai ter aí cassado esse mandado de segurança. Nesse caso, se a gente tiver então a reversão dessa liminar, a cassação dessa liminar no final da ação, o sujeito passivo ele deverá, o contribuinte então que perdeu eventualmente esse processo aí, mesmo que ele tivesse uma liminar antes, ele deverá então pagar os tributos acrescido dos juros. Então, nos termos da súmula 405 do STF, assim que for revertido então essa medida liminar, seja porque ela foi cassada, ou seja porque já houve o final do processo e o sujeito passivo não saiu vitorioso, nesse caso, essa decisão vai retroagir os efeitos. Então, naquele caso do João, por exemplo, ele recebeu a medida liminar, não vai precisar pagar o tributo, uma vez que ele está suspenso. Se ao final desse mandado de segurança que o João perder, o juiz entender que, na verdade, ele tem que pagar esse IPVA, ele vai ter que pagar o tributo, o IPVA, acrescido dos juros devidos desde quando era, de fato, exigido o cumprimento dessa obrigação. Então, no caso do IPVA aqui, é um tributo que incide a partir do dia 1º de janeiro. Então, a partir do dia 1º de janeiro, o João vai ter que pagar os tributos dele acrescido de juros, uma vez que nos termos da súmula 405, assim que houver então a reversão dessa liminar, a gente vai ter então a retroação dos efeitos. Mas se não houver a reversão, Renan, da liminar, se ele ganhar, ganhou, pessoal. Se ele ganhar, acabou. A gente vai ter aí a decisão definitiva daí, estabelecendo que os efeitos vão continuar, de que ele não vai poder ter exigido, então, esse tributo e também não vai poder ser cobrado nos demais anos, e para o contribuinte não vai ter nenhum prejuízo. Agora, se eventualmente essa liminar for revertida, cassada, ou então no final do processo o sujeito passivo vir a perder esse mandado de segurança, a gente vai ter então a retroação dos efeitos e ele deverá pagar o tributo da qual ele está se insurgindo desde quando houve a ocorrência do fato gerador acrescido dos juros devidos. Para a gente finalizar aqui, o último ponto, penúltimo ponto, é que a gente tem também o MS coletivo. Então eu falei para vocês até aqui do MS individual. Então é o próprio indivíduo que sofreu uma lesão ou está sendo ameaçado de sofrer uma lesão, ele mesmo procura um advogado e ele inicia então o seu meio de defesa por meio do mandado de segurança. Aqui não. Aqui a gente tem determinadas pessoas representando algumas entidades que vão responder então por uma grande quantidade de indivíduos, visando também tutelar os direitos líquidos e certos dessas pessoas. Então, até aqui a gente viu o MS individual, seja ele preventivo ou repressivo, e agora a gente vai ver o MS coletivo. A recorrência disso aqui, pessoal, em provas, é muito pequena, nunca teve a cobrança disso aqui, justamente porque o MS, nos termos tanto do artigo 5º, inciso 70 da Constituição, como também estabelece algumas súmulas, para que ele possa ser exigido, é necessário que tenham legitimidade algumas pessoas, como por exemplo, o MS coletivo ele só pode ser proposto por partidos políticos, associações, entidades de classe e sindicato. Então, se a tua questão ela não trouxer nenhum desses caras aqui, como autores então dessa ação, a gente não vai estar falando então de um MS coletivo, a gente vai ter a regra geral, que é o MS individual. Mas existem alguns pontos também que você precisa saber em relação a esse cara, como por exemplo, no caso do MS coletivo, ele visa então tutelar os direitos somente dos seus membros. Então, nesse caso aqui, se eventualmente qualquer uma dessas pessoas entrar com o MS, ele não está visando proteger o direito líquido e certo de todas as pessoas, não, somente das pessoas pertencentes então a cada uma dessas entidades. No caso de um partido político, só visa proteger
o direito líquido e certo das pessoas que pertencem a esse partido político. Além disso, para que essa pessoa aqui, seja o partido político, as associações, as entidades de classe ou o sindicato, possam então se valer do mandado de segurança coletivo, eles não precisam de autorização de todos os membros, conforme determina a súmula 629 e 630 do STF. Então, mesmo que eventualmente não tenha essa associação ou esse partido político não tenha a autorização de todos os seus membros, ainda assim ele poderá entrar com um mandado de segurança coletivo, visando então tutelar os direitos líquidos e certos dessa entidade, dessa classe de pessoas. E para a gente encerrar, agora sim, eu vou trazer para vocês algumas situações que já caíram em provas em relação ao mandado de segurança. Quais são as principais situações, então, que já houve a cobrança dessa peça aqui. Então, geralmente, se a FGV novamente te trouxer alguma situação que ela queira te cobrar o MS, estatisticamente falando, ela vai se utilizar de uma dessas formas aqui, solicitando, por exemplo, o MS nos casos de tributação indevida. Então, o indivíduo ele não deveria pagar aquele tributo e ele foi cobrado. Assim como a FGV também já solicitou o MS caso haja uma necessidade de certidão para participação em licitações, conforme determina o artigo 206 do CTN. Então, um determinado indivíduo ele estava muitas vezes com a exigibilidade do seu crédito suspensa e ele poderia participar de licitações e ele foi impedido. Então, a gente também pode utilizar um mandado de segurança. Além disso, a gente também pode utilizar o MS no caso de apreensão ou retenção de mercadorias, conforme estabelece a súmula 323 do STF. Então, o fato do indivíduo muitas vezes não pagar o tributo sobre uma mercadoria não dá ao fisco o direito de reter essas mercadorias. E caso isso aconteça, a gente vai ter então também a utilização de um mandado de segurança. Ainda, a gente poderá também utilizar o MS no caso de interdição de estabelecimento, conforme determina a súmula 570 do STF. E além disso, a gente também vai ter a utilização do MS no caso da não incidência tributária, como por exemplo, situações de isenção, anistia ou então como por exemplo, imunidades. Nesses casos, o sujeito passivo também não poderia ser cobrado, porque ele está diante de um caso de imunidade, ou de isenção, ou de anistia, ou outro benefício legal ou constitucional, e por isso ele não poderia ser cobrado. Então, geralmente são essas situações aqui que ensejam a utilização do MS. Então, são diversas situações que a gente tem, a gente vai analisar alguns casinhos daqui a pouco com vocês, justamente para que você perceba que a prova, pessoal, ela vai te dar alguns apontamentos quando ela quiser o MS. Então, ela vai te falar que ela quer uma medida mais célere, que é uma medida menos custosa, que muitas vezes o indivíduo está diante de um determinado prazo, e aí você lembra que no caso do MS repressivo a gente tem um prazo de 120 dias, após então o conhecimento do ato lesivo. Então existem diversas características no MS que assim que você ler o enunciado da sua questão, você já começa a perceber que é isso que muitas vezes o teu examinador ele vai te exigir. Então aqui embaixo eu vou deixar mais duas aulas, uma para a gente fazer a estruturação de uma peça de mandado de segurança, para você verificar ponto a ponto, e por fim eu vou deixar uma última aula também, para a gente verificar como que a FGV já cobrou isso aqui em outras provas, e eu resolver uma peça com vocês.